Nós hoje iremos falar sobre um assunto que pouca gente conhece e se conhece, poucos investidores exploram, que seriam sobre as famosas debentures. E você sabe o que é uma debenture? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a debenture. É um vídeo, digamos que curto, onde eu não vou entrar muito a fundo no que se refere a debenture, mesmo porque não precisa entrar muito a fundo, porque é muito simples de você entender. Para começar, o que é debenture? Debenture é basicamente títulos de dívida tanto de empresas de capital aberto como empresas de capital fechado. E é interessante você entender isso. Por que fala título de dívidas? Porque são, na verdade, são títulos que as empresas emitem para que o investidor ele possa comprar esses títulos e essas empresas elas rentabilizarem o seu negócio, ou seja, elas vão investir no seu negócio como um todo. Então é muito importante você entender isso, porque as debêntures elas são extremamente rentáveis. Posso dizer que as debêntures elas são um dos investimentos mais rentáveis que nós temos na renda fixa. Porém, apesar de ser da renda fixa, essas debêntures elas não têm o fundo garantidor de crédito, ou seja, aquele seguro na qual eu já fiz um vídeo e eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima no card para você entender o que é o FGC, tá? Eu não vou explicar sobre o que é o FGC mais nesse distinto canal, porque eu já expliquei bastante sobre o FGC, tá? Então ela não tem esse seguro, isso de alguma forma deixa o investidor um pouco receoso. Por que receoso? Porque o investidor ele fica com medo de perder o seu dinheiro. Mas é exatamente isso que acontece. Se você escolhe uma debenture mal, com certeza você vai ter uma grande possibilidade, mas o risco é enorme de a empresa não pagar para você, tá bom? Existe essa possibilidade. Por isso existe um chamado calendário, não é nem um calendário, mas é digamos que uma classificação chamadas rating. Esses ratings, eles mostram as empresas que têm a possibilidade de pagar ou não, ou seja, o risco. Sabe o score de crédito? Você investidor deve saber sobre isso. O score de crédito. Quando você vai num banco e pede um empréstimo, pede um cartão de crédito, o gerente ele faz uma análise nos seus dados, ou seja, na sua vida financeira. E lá o banco determina um score de crédito para você, ou seja, você tem um risco A, B, C, D, até lá o banco define, digamos que até o D de pagar ou não aquela instituição. E dependendo do teu score, você tem a possibilidade de conseguir um empréstimo, conseguir um cartão de crédito ou não. Ou seja, você não vai conseguir. A mesma coisa funciona para as instituições na qual você vai escolher uma debenture. Por que você precisa fazer isso? Para evitar riscos de perdas, ou seja, você pode perder o seu capital, lembrando que você não tem seguro disso. Então, é uma análise que você precisa fazer, digamos que muito criteriosa, mais pautada em você, investidor, do que propriamente na empresa, para que não corra risco. Tá bom, eu entendi o que é debenture, Alessandro. São títulos de dívida. Mas como eu posso escolher uma melhor debenture? Calma, isso é uma coisa que nós vamos falar um pouquinho mais detalhada, onde eu vou compartilhar minha tela do computador e eu vou te mostrar ali como você pode escolher uma debenture de uma forma um pouco mais segura. Mas você precisa entender que existem dois tipos de debenture: a debenture incentivada e a debenture não incentivada. Qual a diferença dessas debentures? Bom, a incentivada é porque o governo ele dá uma leve forcinha para você ali, ele incentiva aquelas empresas e ele elimina a tabela do imposto de renda, ou seja, o imposto de renda ele não é cobrado nas debêntures incentivadas. Já nas debêntures que não são incentivadas, ela corre a tabelinha do imposto de renda, que vai de 22,50% até 15%, e a tabelinha está aqui, estou mostrando para você ter uma ideia de imposto que você vai pagar, tá bom? Resumindo, a Opera existem dois tipos de debenture. Essas são as debêntures incentivadas e as não incentivadas, cabe você escolher. Claro que as debêntures que são incentivadas elas têm um retorno maior para você porque ela não incide no imposto de renda. Mas calma, que você não pode olhar só simplesmente pela rentabilidade. Lembra do que eu falei para você? Quanto maior a rentabilidade, maior o preço, maior o risco. Então, fica atento nisso.
Não vai se ficar aí emocionado, querer comprar uma debênture só porque ela tá te pagando 20% ao ano, 25% ao ano, sendo que o risco dela é muito grande e aquela empresa que está emitindo esse título de dívida, ela está extremamente endividada. Uma dicasinha que o Alessandro vai dar para você, como investidor de anos, é que não compre debêntures onde a empresa não tem capital aberto. Por quê? Porque a empresa que está de capital aberto, você consegue analisar muito bem, muito claramente o que ela tem de problema. Já a empresa que não está de capital aberto, você vai ficar refém simplesmente daquela avaliação da corretora que vai colocar aquela debênture ali. Ou seja, você não vai conseguir ter muitos dados ali para fazer um comparativo, tá? Então é muito importante isso. Eu, Alessandro, não invisto em debêntures onde ela não esteja de capital aberto. Porque, primeiro, eu não tenho os dados dela completo, e segundo, eu não consigo saber se aquela empresa realmente ela está com a dívida muito elevada ou ela está com a dívida ali, digamos que para conseguir rentabilizar os seus projetos, porque tem empresas que gostam de pegar dinheiro só por pegar. Vejamos aí o mercado de startups. O mercado de startups, assim, existem empresas que nem são rentáveis, mas o investidor coloca o dinheiro lá porque ele vê no PowerPoint ali que é bonito, os números são muito bonitos, mas na hora de execução a coisa começa a azedar. Então, aqueles investidores perdem muito dinheiro. Então, se liga que você também pode perder muito dinheiro com essas debêntures. Mas nós iremos agora para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar exatamente sobre as debêntures, tá? Aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês basicamente onde encontrar essas debêntures, tá? Então vamos aqui na renda fixa. Depois que você fez o login na sua corretora, você vai em renda fixa e vai na parte, na abazinha. Essa corretora aqui é muito simples de você atuar também. Então você vai lá em debêntures, tá? Então você aqui consegue fazer o tipo de filtro, na verdade. Tipo de filtro não, você consegue fazer o filtro aqui, utilizando a debênture por indexador. E olha o que eu falei aqui, as debêntures que são isentas e as debêntures que não são isentas. Na verdade, elas são as debêntures que são incentivadas e as não incentivadas, tá? Então você pode fazer esse filtro. Eu vou fazer o filtro aqui, tirando as debêntures que não são incentivadas. Essas debêntures que são incentivadas pelo governo, você vê que ela tem uma taxa, uma rentabilidade muito legal aqui, ó. Uma rentabilidade, você vê, ó, 13,71, 14,33. Então você precisa entender um pouquinho sobre o rating, né? Como eu falei anteriormente, o rating ele vai te ajudar você a selecionar melhor a tua debenture, né? Então a tabela do rating é essa que tá mostrando aqui para você. Então se você ver aqui, tem as várias classificações dela aqui. Então é muito interessante você entender um pouquinho sobre essas classificações. Eu posso fazer um vídeo um pouquinho mais aprofundado sobre os ratings. Não vou falar sobre isso nesse tema agora, porque não faz muito sentido agora. Basta você entender que quanto maior a classificação aqui, por exemplo, o AA, você tá vendo, você vê que é uma instituição que ela tem um histórico de pagamento muito bom. Então quando ela vai descendo tipo D, C, assim por diante, ela já fica um pouco mais arriscada. Então você precisa entender sobre esse ponto também, tá? Voltando aqui para a tela do computador, é interessante que os pagamentos dela, existem dois tipos de pagamentos, né? Geralmente o pagamento dela é semestral, mas também existem debêntures que tem um pagamento anual também, tá? Então aqui não tem nenhum que tá fazendo pagamento anual, ela tá fazendo pagamento semestral. Então é interessante você ver qual a debênture, estudar a empresa. Se a empresa ela está de capital aberto, ela tem capital aberto na bolsa, você vai lá em sites como Status Invest, Investidor 10, e lá você consegue ter uma melhor análise sobre os dados daquela empresa, tá? Se for uma empresa pública, é melhor ainda, porque o governo ele sempre vai pagar e não vai deixar a empresa pública de alguma forma quebrar. Mas se você ver aqui, ó, olha essas debêntures aqui, ó, PetroRio é uma empresa de capital aberto, então você pode entrar lá e olhar a dívida da PetroRio, por que ela está emitindo isso, enfim, você pode ter uma análise melhor. A Petrobras também está emitindo aqui. Lembrando que as debêntures elas são para um investimento de médio e longo prazo. Então sempre se atenta nisso. Não investe em uma debenture se você vai precisar desse dinheiro para daqui a 6 meses. Você vai ficar com o seu dinheiro preso. Aí você vai ter que entrar numa assessor de investimento para que ele consiga resgatar essa debenture. E geralmente você vai tomar uma botada no meio das costas, porque não vai sair barato essa situação. E você vai ficar refém dos assessores de investimento, até mesmo da corretora. Se atenta, fica ligado com relação a isso aí, não vai fazer besteira, tá? Como você pode ver, essas empresas aqui, essas duas PetroRio e Petrobras, elas estão na Bolsa de Valores. Existem empresas que não estão na Bolsa de Valores. Como eu posso saber se ela não está na Bolsa de Valores? Bom, você pega o nome delas aqui, ó, dá um Ctrl C e vai lá e copia, entende se aquela empresa, ela realmente é da Bolsa, ela está na Bolsa de Valores ou não. Eu copiei um aqui, ó, vamos lá. Águas do Rio 1 SA, vamos ver
essa empresa aqui? Que raio de empresa é essa? Como você pode ver, de cara, ela não é uma empresa que está na bolsa. Você pode consultar aqui o CNPJzinho bonitinho, dá um copiar, vem aqui, ó, e você entende um pouquinho sobre essa empresa. Bom, abri praticamente no mesmo site, mas assim, você faz uma busca mais aprimorada. É uma empresa do Rio de Janeiro, como você pode ver, tá? Ela tem 2 anos, ó, você vê, é uma empresa, a data de abertura dela pelo menos aqui é de 2 anos, já é uma empresa um pouco mais arriscada. Então, você precisa entender quem são os sócios dela, o que ela faz, fazer uma busca mais apurada. Se você vê, é uma empresa privada que trabalha com o setor de saneamento. Então, é muito interessante você fazer essa busca aqui. Eu não investiria numa empresa dessa forma, jamais, porque primeiro que é uma empresa que está 2 anos no mercado. E uma empresa de saneamento, eu não sei qual a situação dela, não tenho um demonstrativo financeiro dela, não tenho nada. Então fica extremamente difícil. Diferente da PetroRio aqui, se eu pegar e colocar ela aqui para entender essa empresa, ela vai me dar aqui que essa PetroRio, ela tem um ticketzinho aqui, ó, no Ibovespa. Ou seja, é uma empresa de capital aberto. Eu vou lá, ó, clico aqui, ó, PRIO 3, copio. Vou aqui no Status Invest, abrir aqui o Status Invest. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma consulta simples dela, rápida. Ó, PetroRio 3. Pô, Alessandro, que da hora. Eu consigo entender um pouco agora como é que tá a empresa. É uma empresa que tem 100% tag along, é uma empresa extremamente líquida e você vai conseguir entender como está a dívida dela para você investir nessa empresa. Ó, a margem líquida dela é estupenda, é 41%. O EBITDA dela é quase 80%. Olha o ROI dessa empresa, o ROI dela é 32%. É uma empresa extremamente rentável. A dívida dela, cara, a dívida dela quase ela não tem dívida. Então, assim, será interessante eu investir nessa empresa? Pelos dados que constam aqui, com certeza. Pelos dados poucos que eu vi aqui, dá para investir sim. Mas assim, você precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada, não só nisso. Ó, você tem os demonstrativos da PetroRio, o DRE dela, as margens dela, enfim, você tem um balanço patrimonial. Cara, você tem tudo. Então, qual que é a diferença de eu investir numa empresa que está com capital aberto e de uma empresa que não tem capital aberto? É justamente esses dados. Eu consigo literalmente ter um raio-x dela. Eu consigo ver aqui, ó, como é que ela tá pagando dividendo, o máximo dela aqui, ó. Você consegue ver os dividendos que ela tá pagando. Enfim, cara, você tem uma visão muito mais apurada de uma empresa que está na bolsa do que propriamente de uma empresa que abriu há 2 anos e está emitindo uma debênture. Você não sabe o risco que você está correndo com essa empresa, entendeu? E olha o risco. Além do risco, você tem que olhar o retorno, né, ó. A PetroRio, que a gente estava analisando aqui, ó, ela tá 13,31% de rentabilidade anual. Ela paga semestralmente esse valor para você de juros. Essa empresa Águas do Rio 1, ela tá com a rentabilidade um pouquinho melhor, mas cara, compensa o risco, você correr esse risco de pegar essa empresa aí e tomar um default, tomar um calote de uma empresa dessa? Eu não tô dizendo que essa empresa vai fazer isso, mas é um risco muito grande, entendeu? Então assim, essa análise você precisa fazer, você precisa entender como você consegue analisar uma empresa de uma forma um pouco mais efetiva. Você precisa também entender que aqui no canal eu fiz um vídeo muito pautado em como você analisar uma boa empresa na Bolsa de Valores. O vídeo vai ficar aqui na descrição, vou deixar aqui também no card, para que você possa entender também e fazer uma análise mais aprofundada, mais aprimorada, antes de investir numa determinada empresa, numa debênture. Lembrando que a debênture é um título de dívida, ou seja, a empresa emite um título de dívida para você para rentabilizar os projetos dela. E você precisa se atentar aí a entender se essa empresa é incentivada ou não pelo governo. Então, é isso. Eu vou te perguntar se esse vídeo de fato fez sentido para você, se você compreendeu, se você está agora mais seguro de investir em uma debênture. Se sim, eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, clique aí no botão gostei e ativa o sininho também, porque se você não ativar o sininho, esse canal não vai conseguir dizer para você quando os vídeos estão saindo. E lembrando que eu vou começar agora uma série de vídeos onde eu vou aplicar o meu dinheiro na prática, ou seja, eu vou começar a investir em empresas e esse dinheiro não vai ser um dinheiro, digamos que alto. Eu vou colocar um dinheiro ali até R$1.000 de investimento para vocês começarem a entender como montar uma carteira de investimento e quais são as decisões que eu tomo. Lembrando que nunca vai ser uma recomendação de compra, é basicamente te mostrando como eu faço para investir em ativos. Eu vou começar uma carteira do zero, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.